Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e amanhã vai ser o sorteio da fase de liga da Champions League dessa temporada. Todo mundo muito ansioso para saber quem serão os adversários do Barcelona. Os últimos classificados acabaram de ser confirmados poucas horas antes de eu vir aqui gravar esse vídeo e obviamente a gente vai fazer uma live durante o sorteio, acompanhando cada uma das etapas, para saber os adversários do Barcelona, os adversários dos possíveis outros candidatos ao título, para saber como é que está o caminho dos nossos maiores adversários. Tudo isso a gente vai fazer amanhã, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Então eu já convido você para acompanhar essa live com a gente amanhã, durante o sorteio da primeira fase de Liga dos Campeões. E o que eu estou fazendo aqui hoje, antes desse sorteio? Eu estou vindo aqui para a gente tentar projetar o que vai acontecer amanhã, né? Primeiramente, te explicar mais ou menos como funciona. Tem muita gente que ainda não se acostumou com essa nova maneira da Champions League ser disputada, esse novo formato de Liga dos Campeões, e da temporada passada para essa tiveram algumas mudanças. Tudo isso a gente vai abordar aqui. E, obviamente, eu tenho aqui na minha frente os potes, os 4 potes. Barcelona é cabeça de chave, entre aspas, né? Tá lá no pote 1 e os 3 outros potes. Tudo isso daqui está na minha frente, a gente vai discutir quem são os possíveis adversários do Barça, qual seria a configuração mais difícil, a mais fácil e a que eu queria. Porque nem sempre, né? Não necessariamente o que a gente quer é o caminho mais fácil. Às vezes um desafio ou outro é bom e a gente vai já explicar isso melhor. Então bastante conteúdo para ti, como tu percebeu na introdução, né? Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, vamos começar com informação. Porque aqui também tem informação, não é só entretenimento não. Vamos começar falando sobre, primeiramente, a mudança da Champions, que já aconteceu de 2 temporadas atrás. Na temporada passada já era muito diferente o formato de disputa quando comparado a 2 anos atrás, mas ainda tem uma galera que não se acostumou. Tanto que eu fiz um post recentemente falando daquele Kairat Almaty, o time do Cazaquistão, que manda os seus jogos quase na fronteira com a China. E aí a galera falando, ia ser ruim a viagem, mas também quando eles viessem visitar a gente ia ganhar fácil, eram 6 pontos tranquilos. O que me mostrou que tem uma galera que ainda não se acostumou com a ideia que mudou essa primeira fase. Não é mais grupo com 4 times, você enfrentando em casa e fora cada um dos outros times. Agora é fase de liga, são 8 jogos, 4 em casa, 4 fora e sempre contra equipes diferentes. Não é uma visita e um jogo como mandante, com cada um dos times sorteados. São 8 jogos, 4 dentro, 4 fora e sempre contra equipes diferentes. Já mudou tem um tempo. Todo mundo fica na mesma tabela, não é mais grupo de 4 times, todo mundo na mesma tabela, 36 equipes na mesma tabela. As 8 primeiras se classificam direto para as oitavas de final e da 9ª classificada até a 24ª, você vai ter ali as equipes que vão para a fase anterior, né? Você vai ter ali as equipes que vão para os playoffs, para os 16avos de final, para a fase anterior às oitavas, pode chamar como quiser. Mas é um mata-mata que antecede as oitavas de final. E quem se classificar nesses confrontos, aí sim, vai se juntar aos 8 primeiros para jogar a partir das oitavas. Para quem ainda não estava acostumado com o novo formato, essa é a ideia. E da temporada passada para essa, fizeram uma mudança que era necessária, que era crucial, que era justamente quem tiver a melhor classificação na fase liga ter a vantagem de decidir em casa no mata-mata. Até a temporada passada, essa vantagem só valia até as oitavas. Das quartas em diante, sorteavam o mando de campo. Então o Barcelona, que foi o segundo melhor classificado da fase de liga, quando foi jogar com o Dortmund, que nem no top 8 terminou, teve que decidir fora. Quando foi enfrentar a Inter de Milão, que tinha terminado em 4º, se não me engano, né, atrás do Arsenal, era Liverpool, Barça, Arsenal, Inter,
foi enfrentar a Inter de Milão, teve que visitar a Inter de Milão no jogo decisivo, no jogo da volta. E quem sabe, no contexto de equilíbrio que foi aquele confronto, tendo a vantagem de jogar em casa, o Barça não tivesse classificado. Poderia ter feito a diferença. Então corrigiram essa aberração, mas criaram outra, que é roubar o mando de campo. Isso é uma parada que eu nunca vi em nenhum esporte. E a UEFA inventou isso para Champions, de maneira que, se um time termina em primeiro, o outro em oitavo, e eles se enfrentam, o oitavo elimina o que terminou em primeiro, ele rouba o direito do mando de campo que aquele primeiro classificado tinha nas fases seguintes. Vou criar um exemplo aqui. O Barcelona termina em segundo, vamos lá, para ficar mais realista, né? Porque o primeiro e o segundo vão para lados opostos. O Barcelona termina em terceiro. Vou já te mostrar por que eu não quero que ele termine em primeiro nesse exemplo. O Barcelona termina em terceiro. O PSG termina em primeiro. E a Inter de Milão termina em oitavo. Vai. E aí a Inter de Milão enfrenta o PSG terminou em primeiro, a Inter em oitavo. Então, quem tem a vantagem do mando de campo é o PSG. Mas a Inter elimina. Vai lá, visita o PSG no Parque dos Príncipes na volta, ganha a partida, eliminou. E na fase seguinte vai enfrentar o Barcelona. Pô, o Barcelona terminou em terceiro, a Inter em oitavo, então quem deveria ter o mando de campo era o Barça, certo? Não. Porque como a Inter eliminou quem estava em primeiro, ela agora rouba o mando de campo. É como se, ao eliminar quem está em primeiro, você se torna aquele que tem os mesmos direitos, você rouba os privilégios de quem terminou naquela posição. E aí o Barça em terceiro e a Inter em oitavo, o Barcelona vai ter que decidir lá no Giuseppe Meazza mais uma vez. Então, corrigiram uma atrocidade, que é de colocar algo que é tão significativo quanto decidir em casa em um sorteio. Corrigiram isso e criaram uma outra parada para preocupar o torcedor, que é esse roubo do mando de campo. Então, se você quiser ter certeza que você vai decidir em casa todas as fases, tem que terminar em primeiro ou em segundo. O primeiro vai para um lado da chave, o segundo vai para o outro, e dali em diante, ou ele decide em casa todas as fases, ou ele é eliminado antes. Espero que tenha dado para entender. Não é muito diferente do que foi na temporada passada, a única mudança crucial é essa. E vamos falar de sorteio, né? Sorteio que vai ser amanhã, repito, te convido para assistir a live durante o sorteio junto com a gente. Ele tem 4 potes de 9 equipes. 4 potes de 9 equipes. E cada uma dessas equipes, ela tem que enfrentar 2 adversários de cada um dos potes, inclusive do pote que faz parte, né? Em outra época, em outras competições, inclusive, se você é do pote 1, você não vai jogar com quem está no pote 1, só os potes abaixo. Se você está no pote 4, você não vai jogar com quem está no pote 4, só nos potes acima, né? Na Champions, não. Você enfrenta 2 times de todos os potes, inclusive o seu próprio. O que você não pode enfrentar é time do seu país. Então, Barcelona não joga com o Real Madrid, PSG não joga com o Mônaco, a Inter não joga com a Atalanta, o Arsenal não joga com o Liverpool, por aí afora. E você só pode enfrentar 2 equipes do mesmo país. Então, dá para o Barça enfrentar o Frankfurt e o Bayern de Munique? Dá. Mas não dá para enfrentar o Frankfurt, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, porque seriam 3 do mesmo país, seriam 3 alemães. Inclusive, uma curiosidade, né? Na temporada passada, a ideia é que só fosse um. Só um de cada país. Mas na hora que foram fazer as contas, na hora que foram colocar a matemática na prática, quando foram fazer a análise combinatória, não tinha possibilidades o suficiente para você poder jogar só contra um time de cada país. Dava erro no software que eles instalaram lá no computador. Não é mais sorteado mão a mão, bola a bola. É um computador que faz o sorteio ali automático no instalar de dedos. E dava erro no computador, porque não tinham possibilidades o suficiente para você só enfrentar um de cada país. De maneira que aumentaram para 2, o software conseguiu absorver, a análise combinatória se tornou possível e assim ficou, certo?
Ou seja, tá no pote 1, PSG, Real Madrid, City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund e Barcelona. Esse é o pote 1. Esses 9 vão enfrentar 2 do próprio pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Vão dar 8 jogos. Cada jogo, cada confronto com um time de cada pote. Um é fora e um é em casa. Então, você vai jogar contra 2 equipes do pote 1. Um vai ser em casa, o outro vai ser fora. Você vai jogar contra equipes do pote 2. Um vai ser em casa, o outro vai ser fora. Pote 3, um em casa e um fora e por aí em diante, né? Enquanto para um carro de som aqui na minha janela, tocando uma música de gosto duvidoso para tentar atrapalhar o nosso vídeo, mas não conseguirão. Perseveremos. Vamos dar continuidade. Já passou o vagabundo. Retomando o raciocínio, né? Um jogo, são 2 jogos contra cada pote, um em casa, um fora. A gente já vai saber qual jogo é em casa e qual jogo é fora no momento do sorteio, mas só sábado, só no fim de semana, é que a UEFA vai liberar a ordem dos jogos. A ordem dos jogos a gente não vai saber ainda, pode ser qualquer ordem. E a UEFA vai liberar isso posteriormente, mas em casa e fora a gente vai saber imediatamente. Então eu vou ler rapidamente aqui os times que estão em cada um dos potes, vou colocar aqui na tela em algum lugar para você ver, mas como vai ocupar boa parte da tela, eu não vai ficar muito tempo, senão você não vai mais ter, não vai mais poder me ver. Olha que absurdo. E eu também não vou ver você, porque vai ficar na minha frente, né, a montagem, como é que eu vou te ver? Então a gente vai precisar, vai botar rapidinho e depois quando eu for opinar quais são os confrontos mais difíceis, mais fáceis e os que eu queria, a gente vai tirar isso da tela para poder começar, né? Para poder conversar. Mas vamos lá. No pote 1, vou repetir. PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona. No pote 2, Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt e o Bruges, Clube Bruges ou Brujas, se for falar no espanhol, e a montagem que eu tenho aqui dos bombos, dos potes é em espanhol. No pote 3, ou no bombo 3, Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt e Olympique de Marselha. E no último pote, que teoricamente é só as baba, também tem uns desafios interessantes aí. Copenhagen, Mônaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Karabag, Atlético Bilbao, Newcastle, Pafos e Kairat. Não é isso? Qual seria o sorteio mais desafiador para o Barcelona nesse contexto? Lembrando que não pode enfrentar time do mesmo país. Então, Real Madrid está no pote 1? Não pode. Qual seria o mais desafiador? Enfrentar PSG e Liverpool, eu não tenho a menor dúvida, porque para mim são os 3 favoritos ao título, Barcelona, PSG e Liverpool. Então, se você for sorteado no pote 1 para pegar Liverpool e PSG, é o que de mais difícil você poderia enfrentar. Ser sorteado no pote 2 para enfrentar Arsenal, que é time de pote 1, mas pelo coeficiente da UEFA, né, não tem um passado recente de muitos avanços na Champions. O Arsenal está no pote 2. Seria muito complicado pegar o Arsenal. E seria muito complicado também, nesse pote 2 aqui, cara, não pode enfrentar o Atlético, não pode enfrentar o Villarreal. Sinceramente, eu acho que o grande desafio é o Arsenal, né? O Leverkusen tá desmantelado, o Benfica é freguês, a Atalanta, que na temporada passada nos deu problemas, também não tá mais com a mesma força de outrora, trocou de técnico, tá reformulando elenco. A Juventus de Turim, pela tradição, seria um grande desafio, mas pela bola jogada tá abaixo até da própria Atalanta. O Frankfurt também teve algumas dificuldades, perdeu alguns jogadores importantes, mas e tem o Clube Bruges, né? Então, o Arsenal, sem dúvida, para não ficar em cima do muro, vamos lá. Eu acho que a Atalanta vai ser complicada. A maneira que a Atalanta joga, marca, principalmente se você for jogar como visitante, ela pode ser uma pedrinha no sapato. O Barcelona seria amplo favorito, mas como a gente está tentando vislumbrar qual seria o mais difícil,
seria Arsenal e Atalanta no pote 2. No pote 3, o mais difícil é o Napoli. O Napoli, para mim, não é um candidato ao título da Champions, mas é um candidato a atrapalhar quem quer ser campeão. É o tipo do time que enfrenta nas oitavas de final uma equipe que todo mundo imagina que vai bater final, campeã, e vai lá e consegue eliminar, né? E depois não faz mais nada além disso. Mas, sem dúvida alguma, é o time mais complicado. E em segundo lugar, o Tottenham, né? O Tottenham que, para ganhar um troféu, demora 50 anos, mas que tá ali com um novo treinador, tem muito talento defensivo, né? Com o Vicário, Van de Ven e Couto Romero. Tem o Pedro Porro também, que não é um lateral de primeira prateleira, mas é lateral de seleção espanhola. Tem o Richarlison brasileiro, que parece estar se encontrando, está fazendo gol a rodo. Então, eu acredito que o Tottenham e o Napoli seriam a configuração mais difícil desse bombo 3. No bombo 4, eu imagino que o Newcastle seria complicado, principalmente se você for visitá-lo na Inglaterra, e o Galatasaray. O Atlético Bilbao poderia entrar na conversa, mas por ser um time espanhol, o Barcelona não pode enfrentar. Então, Newcastle e Galatasaray. O Galatasaray muito reforçado. Ah, mas temporada passada a gente perdeu pro Mônaco. Por que tu não bota o Mônaco na conversa? Porque o Mônaco, apesar de ter nos vencido, quando tivemos um jogador a menos, quase que o jogo inteiro, ele não é um time que a gente deva temer enfrentar novamente, né? É uma equipe de baixo nível, é uma equipe que não tem condições de assustar ou de diminuir o favoritismo do Barcelona. Pode vencer, como já venceu, porque futebol é futebol, mas a gente está falando aqui num campo teórico. No campo teórico, o Galatasaray e Newcastle tem muito mais argumento para atrapalhar a vida do Barça, né? Essa seria a configuração mais difícil. PSG, Liverpool, Arsenal e Atalanta, Napoli, Tottenham, Galatasaray e Newcastle. Já se prepare. Pelo menos 80% disso é o que vão sortear para o Barcelona por conta da sorte que nós estamos tendo, né? Que parece que se o Barcelona vai jogar contra o Raio Vallecano, o gramado tá uma merda, pode machucar alguém. O Barcelona vai jogar contra o Levante faz o jogo da sua vida. E o time dá um jeito de ganhar. Mas que estão dificultando a nossa vida, e não é só La Liga mais, isso estão. E o que seria o mais fácil? O mais fácil seria pegar o Dortmund. E olha o que eu vou falar, que jamais eu diria isso em um outro contexto. 2 anos atrás seria absurdo falar isso, mas hoje, principalmente se for para enfrentar logo nas primeiras rodadas, Dortmund e City. Dortmund, porque é o time tecnicamente mais fraco, e o City, porque é o time no momento tático mais complicado. O Guardiola ainda não encontrou a equipe, está tentando encontrar, está tendo muita dificuldade, principalmente defensiva. É uma equipe que seria muito bacana de ver o jogo, né? Hansi Flick contra Guardiola, City contra Barcelona, 2 times muito ofensivos, mas que o City hoje não tem condições de fazer frente ao Barça. O City não melhorou em nada, mesmo com tantas contratações, quando a gente compara com a temporada passada. As contratações de janeiro não deram frutos, as contratações do meio do ano, que aconteceu na janela que ainda está para terminar, ainda não terminou, são contratações que ainda vão precisar de tempo para se azeitar. Eu não sei se elas vão funcionar ou não. Eu acho que vai demorar bastante, até porque o Guardiola é um cara muito chato com posicionamento, com função em campo. Ele é bem metódico no que cada jogador tem que fazer. Eu acho que vai demorar para absorverem as táticas que ele quer transferir, que ele quer ensinar. E principalmente se for logo no começo, eu acho que seria mais fácil enfrentar o City do que o Bayern, o Liverpool, a Inter, o Chelsea e o PSG. Não é isso? Real Madrid não está na conta. E mesmo assim eu acho que o City é mais fácil que o Real Madrid. Mas mesmo que a gente fosse para discussão, o Real Madrid não estaria na conta porque é time espanhol. No segundo pote, o segundo pote disparado, o Clube Bruges, né? O Brujas. E eu tô na dúvida entre Benfica e Bayer Leverkusen. Eu vou colocar o Bayer Leverkusen, porque o Benfica dentro de casa já nos deu trabalho. O Bayer Leverkusen desmantelado do jeito que tá, não sobrou ninguém. Todo mundo que jogava alguma coisa, todo mundo que se destacou sob a tutela do Xabi Alonso saiu. Aparentemente só vai ficar o Grimaldo, porque até o Hincapié, que parecia que ia ficar também, já tá de saída, vai pro próprio Arsenal, dizem os especialistas em mercado. Então, o Bayer Leverkusen, até para se adaptar a um novo técnico, chegou o Ten Hag, e para se adaptar a um novo elenco,
porque todo mundo que se destacou foi embora, vai ser mais fácil do que o Benfica. Para mim seria Clube Brugge e Bayer Leverkusen. No pote 3, Bodo Glimt e Slavia Praga. Não tem como não ser. Ou então Slavia Praga e Olympiacos. Aqui tá uma briga boa, né? Slavia Praga com certeza. E entre o Bodo Glimt e o Olympiacos. O Bodo Glimt virou o xodó, né? Das redes sociais, principalmente da galera que gosta de apostar, lá do campeonato norueguês. Mas apesar de ser o xodó da galera, é um time tecnicamente muito abaixo do nível da Champions. A tendência é que não consiga fazer grandes feitos, né? Não consiga fazer grandes coisas. Mas vai lá, vamos lá. Vou dar uma colher de chá pro Bodo Glimt pelo seu carisma. Slavia Praga e Olympiacos. E no último pote, cara, é o Pafos e o Kairat. O Kairat Almani e o Pafos são os times mais fracos. Agora, pela dificuldade que vai ser ir jogar lá no Cazaquistão, vamos dizer que o confronto mais fácil seria com o Union Saint-Gilloise, né? O Union Saint-Gilloise é belga, seria muito mais fácil na Bélgica do que no Cazaquistão. O nível técnico entre eles não é tão diferente, então, sem dúvida alguma, o mais fácil, se é que tem alguma coisa fácil em Liga dos Campeões, é importante fazer essa ressalva, seria Pafos e Union Saint-Gilloise. Fazendo com que o sorteio mais fácil, caminho mais tranquilo para o Barcelona nesse primeiro sorteio seria você enfrentar City e Dortmund, Bayer Leverkusen e Clube Brugge, Olympiacos e Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Pafos. Dito tudo isso, qual é o sorteio que você quer? Você aí de casa pode dizer, eu quero o mais fácil, me dá esse daí que tu acabou de citar. Mas eu posso ser sincero, eu acho necessário na fase Liga você ter alguns desafios. Inclusive eu vou falar uma coisa que eu ainda não escutei ninguém falando, mas que na minha cabeça é muito óbvio, devia estar sendo discutido. A fase Liga corrigiu o grande problema que o PSG tinha na sua tentativa de ganhar a Liga dos Campeões. Deu para o PSG um laboratório para compreender as suas dificuldades, que o campeonato francês não é, porque é muito fácil. Deu ao PSG um laboratório para perceber suas dificuldades, lhe dando a oportunidade de corrigir os seus problemas. Antes, o campeonato francês, pelo nível que tem, o PSG metia 5-0 em todo mundo. Caramba, estamos voando, hein, pai? Vamos amassar. E só ia descobrir que não era tudo isso nas quartas de final, quando pegava uma equipe de maior nível. Aí acabava eliminado e não tinha o que fazer. Primeira vez que eu tive um teste real, eu já fui eliminado, e agora? Tenta ano que vem. Com a fase de Liga, você colocou o PSG para enfrentar grandes equipes logo nessa primeira fase, o PSG percebeu as dificuldades que tinha, tanto táticas quanto de elenco, fez a contratação do Kvaratskhelia em janeiro porque precisava de alguém mais contundente, o Barcola não estava dando conta, precisava de alguém que fizesse gol. Teve tempo para você perceber como melhor utilizar o Dembélé, o melhor trio de meio campo. A temporada começa com o Zaire Emery, depois o Fabian Ruiz ganha a vaga, e pô, o Fabian Ruiz é muito mais jogador que o Zaire Emery, mas talvez se não tivesse a fase de Liga da Champions, iam achar que o Zaire Emery estava bom, era o suficiente. Enfim, o Luiz Henrique ajeita o time graças à fase de Liga e ainda com tempo, pulmão de segurança para se classificar e entrar no mata-mata um time transformado. E foi o que aconteceu. Então, talvez ter o caminho mais fácil na Champions possa te gerar uma sensação de segurança e de completude e de perfeição que só lá no mata-mata tu vai descobrir que não era uma realidade e aí já é tarde, irmão. Quando tu descobre que tu tem problema, tu já tá eliminado. Então eu prefiro uma primeira fase equilibrada, com alguns desafios que nos permitam entender como tá o nível do nosso time, mas também não precisa ser só pedreira, né? Às vezes é bom ter aquela baba para enfrentar, para meter uma goleada, o Lewandowski ganhar uma vantagem na artilharia, o Rafinha voltar a fazer os seus gols, a gente vê o Barça jogar solto, tranquilo, se poupando para o final de semana, que tem jogo decisivo do Campeonato Espanhol, também não precisa ser só pedreira. Então, como eu gostaria que fosse equilibrado. E aí seria legal ver PSG e City, o City, porque é um jogo que vai ser muito chamativo, o mundo vai parar para assistir, eu acho muito bacana quando o mundo para assistir o Barcelona. E ao mesmo tempo é uma equipe que, já falei, taticamente está atrasada, então tem tudo para ser um jogo em que o Barcelona deu tapa na mesa, mostre a sua personalidade, vença com segurança.
E o PSG foi o jogo que todo mundo queria assistir e ninguém pôde porque a Inter de Milão atrapalhou. E quando eu falo que a Inter de Milão atrapalhou, eu falo com ódio, porque ela simplesmente elimina o Barcelona e vira de ladinho pro PSG na final. Um absurdo. O que a Inter de Milão fez foi um absurdo. Né? Ela foi pra final tomar de 5-0. 5-0 nunca é só demérito de quem perde e só mérito de quem ganha. Tem que ser uma combinação. Mas tu tomar 5-0 numa final, Deus abençoe, né? A Inter de Milão foi destruída para aquela final. Não conseguiu jogar. E tem mérito do PSG em se impor, mas também tem o demérito da Inter de Milão de não encontrar respostas. Então, atrapalhou o jogo que todo mundo queria assistir, não pudemos. Bora assistir agora? Vamos matar essa dúvida? Será que se o Barça enfrentasse o PSG, dava para ganhar? Antes do PSG tomar uma pisa do Chelsea, a galera dizia que era impossível, porque o PSG era um dos melhores times da história do futebol. E depois daquele 3-0, essa opinião eu já tinha, mas eu percebi mais gente entrando nessa conversa, daria um jogão, um jogo muito bonito de assistir, que, independentemente de quem ganhasse, o espectador sairia extasiado porque viu o famoso futebola sendo jogado. Eu acho que o Barça ganharia e tá bom, é o melhor momento pra gente assistir, é na fase de liga o mais rápido possível. No pote 2, eu gostaria de enfrentar o Clube Brugge. É bom, eu te falei, ter uma baba de vez em quando para dar uma relaxada, dar uma rodada no time. E também o Eintracht Frankfurt. Porque foi uma equipe que a gente tem uma espinha engasgada, né? A gente tem uma espinha engasgada com o Frankfurt. Não é rival, mas eu gostaria de ter a oportunidade de jogar agora numa nova realidade, o Barcelona muito mais acertado, taticamente, tecnicamente bem superior, da gente ir lá, meter uma goleada nos caras e se sentir mais acalmado, né? Ter aquele efeito do chá de camomila. Gostaria de enfrentar o Frankfurt. Eu sou vingativo, eu sou torcedor, cara. Eu faço o que eu posso aqui pra gente trazer as informações o mais jornalísticas e imparciais possível. E eu consigo, na maior parte das vezes, trazer as informações e fazer os comentários, as opiniões dentro da realidade, mas nesse negócio de quem tu prefere enfrentar, eu quero enfrentar quem me deu a oportunidade de me vingar. Sou torcedor. Quem tu quer que ganhe? Não, pra mim tanto faz, sou jornalista. Eu não, pô, sou torcedor do Barça, tá aqui, pô. Se você não sabia, tá sabendo agora. No pote 3, eu gostaria muito de enfrentar o Ajax, por conta da história das duas equipes. Ia ser muito bonito a gente ir lá na Johan Cruyff Arena, que fica em Amsterdã, para enfrentar o Ajax, para colocar esse intercâmbio de ideias do futebol holandês e do futebol catalão, para a gente ver em campo. Ia ser um jogo bonito, são dois times ofensivos. Eu quero enfrentar o Ajax. E eu gostaria de enfrentar o Slavia Praga. Slavia Praga, porque já te falei, tem que ter uma baba de vez em quando. E no último pote eu quero enfrentar qualquer um, menos o Kairat Almani. O Kairat Almani é o time que eu menos quero enfrentar de todos. Qualquer um. Ah não, mas esse time aqui é muito forte, tu quer enfrentar? Quero. Mas eu não quero ir no Cazaquistão. Eu não quero ir lá na fronteira com a China. Jogar uma partida que o Barcelona vai ganhar. Não é medo de perder ponto. Mas que você vai desgastar a sua equipe voando 10 horas para ir jogar no Cazaquistão e depois mais 10 horas para voltar. Uma partida que vai acontecer, sei lá, na quarta-feira, e no sábado o Barcelona pode ter uma partida decisiva contra o Atlético de Madrid, pode ter uma partida decisiva contra o Real Madrid, pode ter uma partida decisiva contra uma equipe forte do Campeonato Espanhol que pode nos tirar pontos se a gente não tiver 100%, e depois de 20 horas de avião ninguém tá 100%. Ir e voltar do Cazaquistão vai atrapalhar a temporada. Eu não acho que a gente vai perder para o time local. O time é bem fraco, vai ganhar tranquilidade. Mas o desgaste de ir lá vencê-los pode atrapalhar o Barcelona e pode fazer com que esse time perca pontos num campeonato que a gente não quer perder e que a gente quer ganhar o mais rápido possível para poder focar na Champions na reta final, que é o Campeonato Espanhol. Então é o time que eu não quero enfrentar. Quem eu quero enfrentar? Union Saint-Gilloise e o Mônaco. O Mônaco pelo fator vingança, o Union Saint-Gilloise porque é uma viagem tranquila, vamos ali na Bélgica. Vamos lá na Bélgica visitar, passear, depois a gente volta. E lá pega uma baba, ganha, consegue ali um resultado tranquilo, muito melhor do que o Kairat. Que é um time tão ruim quanto, ou quem sabe até pior, que o Union Saint-Gilloise, mas que você vai ter que viajar 10 horas para poder vencer, para poder jogar. Contra o Union Saint-Gilloise é bem rapidinho. 2 horas, 3 horas de avião, já tá descendo
para disputar a partida. Dá para ir e voltar no mesmo dia. Beleza? Meus amigos, mas tudo isso que eu falei aqui é minha opinião. E a sua? Deixa aí nos comentários, pode concordar e discordar à vontade. Eu não quero ser o dono do debate, eu só quero fazer parte dele. As informações e opiniões que eu tinha acabaram. Então a gente vai se encerrando para acabar com esse vídeo, mas a gente vai se encaminhando para encerrar esse vídeo. Errei aqui o encerramento. Mas antes disso, não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Você ficou até o final é porque gostou. Então, me ajuda a continuar crescendo com o seu engajamento e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.